uma figura que a gente mostrou no primeiro dia. Como é que os antigos pensam o universo, não é? De início era um poço, né? Agora esse poço já está iluminado, não é? E está com suas coisas no seu devido lugar, mas ficou assim o universo como se fosse uma casa em 3 andares principais, não é? Então vamos ver aqui. O que será o dilúvio? Por que que eu estou mostrando de novo essa figura? Quando você vê uma figura do dilúvio, você vê uma barquinha no mar, as ondas bem revoltas e uma chuva caindo. Pois não é isso que a Bíblia fala sobre dilúvio, não. O que a Bíblia diz é que as águas de baixo subiram e as águas de cima desceram. Isso aqui tudo ficou água. As águas se encontraram, voltaram para o lugar onde elas estavam antes, que a gente viu isso no primeiro dia, não é? E aí, então, não ficou barca andando sobre as águas, coisíssima nenhuma. O que Noé fez foi inventar o primeiro submarino da história. Porque o submarino ficou boiando aqui no meio, com tudo cheio d'água. Isso aqui tudo era água. E aí, esse submarino, que ficou boiando na água, bateu em uma dessas montanhas aqui, né? E não conseguiu mais atravessar nada. E aí, quando as águas voltaram, as de baixo que vieram para baixo, as de cima foram para cima, ficou de novo um espaço vazio, sem água aqui no meio, e aí ele pôde sair da barca dele e continuar a vida dele. Então, é isso que está dizendo o dilúvio. Dilúvio não é só uma chuva, é um aguaceiro. Aí vem aquelas coisas bobas. Coisa do 7. Como que o dilúvio pode ter sido uma inundação no mundo todo? Porque se o planeta todo ficasse debaixo d'água, ele teria saído do seu eixo. Alô, o ser humano antigo não é um débil mental, não é? Então, o mundo é o mundo que eu conheço, andando a pé. Não tem internet, existia vida antes do Facebook, da internet, do celular, não é? Então, o que é que temos? Até onde eu sei que vai o mundo. Olha, eu estou aqui no Ceará. Aí, eu conheço uma pessoa que já viajou muito. E essa pessoa diz assim, olha, eu já fui até o fim do mundo. Eu fui até a Serra Grande, mas é uma serra tão grande, que não dá para passar para o outro lado. Ali é o fim do mundo. Eu disse, e quais são o que existe lá perto do fim do mundo? Existe esse povo, existe aquilo ali. É o mundo que eu conheço, de pessoas, ou que eu viajei, ou que pessoas viajaram e se tem notícia. Lugar mais onde que já se foi a pé. Ninguém sabe que existe o Piauí, porque o Piauí fica do outro lado da Serra Grande e não dava para passar para a Serra Grande, portanto, o mundo acabava na Serra Grande. Então, o conceito de mundo é o mundo que eu conheço. Não tem conceito de planeta. Não tem conceito de planeta. Não é? Então, o que ele quer dizer? Tem história, tem umas 250 histórias de dilúvio, que são e dilúvio ao pé da letra, quer dizer, inundação, principalmente na Mesopotâmia, porque tem 2 rios, o Eufrates, o Tigre. Eles enchem demais, inunda tudo, morre muita gente. Aí o que acontece? Quem sobra fica contando história, o mundo acabou. Por quê? Porque a vila dele acabou, sobrou 3, 4 pessoas. As cidades, as aldeias que ele conhecia acabaram. O mundo acabou, gente. Não está falando planeta, porque não tem noção de planeta. Aliás, a palavra planeta é errada, porque nós não estamos num plano, nós estamos numa coisa meio arredondada chamada Terra. Não é? Então, ele não quer dizer que tem essa noção de planeta, ele tem a noção do mundo dele. As pessoas que eu conheço, o meu mundo desabou. Até Maísa cantar isso, meu mundo caiu. Né?
Quando Portugal disse assim, quem vai nas caravelas, a gente quer ir para a Índia fica lá atrás, mas a gente andando aqui na frente, como é redonda, a gente já rodeia e chega lá na Índia, lá atrás. A gente vai aqui pela frente e aí a gente atinge a Índia que está lá atrás. Aí todo mundo disse, como? Vai cair lá, vai andar e pof, cai na borda da terra. Quem que veio? Degredados perpétuos, não tinha nada a perder mesmo, já estavam presos, já iam morrer. Quem vem? Vai que está certo, se está certo nós estamos numa boa, né? 1500, há 500 anos atrás, então esse texto tem 2.500 anos, o texto bíblico, 2.500 anos. O que você acha? Não tem noção de planeta, não tem essa... Isso é uma idiotice, é um anacronismo. Quem é inteligente não devia falar essas besteiras, não é? O mundo é aquilo que eu sei do mundo, é o meu mundo, é aquilo que eu posso saber, não é? Tem um mundo mais amplo, a cosmovisão. O que é a cosmovisão? É a minha visão de mundo, ela pode ser restrita e ela pode ser ampla, não é? Então, eles só queriam dizer, eles queriam contar causos, como se diz lá em Minas Gerais, queriam contar que houve inundações, que essas inundações foram terríveis. Agora imagina, a gente soube notícia da tsunami há pouco tempo. Nós ficamos estarrecidos. Imagina, gente, há 2.500 anos atrás, tivesse tendo tsunami, como é que essas pessoas reagiriam? É isso que é dilúvio. As águas debaixo do mar, elas sobem. Você vê onda de 15 metros. Na visão do mundo antigo, isso era muito mais terrível. Escapar disso era uma coisa extraordinária. Não é? Então, o que acontece? Em Israel, originário em Israel, nós não temos histórias de dilúvio, porque Israel é deserto. Israel não tem essas coisas. História de dilúvio é onde tem abundância de água. Mas Israel tomou emprestado essas histórias de dilúvio para servir a teologia dele. Por quê? Porque Israel tem a noção de banho ritual, de banho de purificação, banho que limpa a sujeira espiritual. Aí o dilúvio se transforma numa faxina, não é? Certo? Então, isso aí para entender o dilúvio. Não é uma chuvinha. Eles falam que as águas que estavam embaixo subiram. Então, imagine uma tsunami. Né? E as águas lá de cima, as chuvas, desceram. Não é? É uma tsunami, é um maremoto, é uma enchente de rio. São muitos textos sobre dilúvio. Agora, nós vamos usar só o que mais parece com a Bíblia. Tá bom? Então, mitos sobre dilúvio. Diversos relatos mesopotâmicos em Acádia. O mais antigo é do século 17 antes de Cristo. 17 antes de Cristo. Mais antiga história de dilúvio. Mas está muito corrompida, não é? E essa é a autoria. E depois isso foi passando, os achados arqueológicos são mais recentes. O mais parecido com a Bíblia é o chamado Epopeia de Gilgamesh, que está no 11º tablet. Vocês já aprenderam no primeiro dia que eles tinham tablet. Alta tecnologia, feito de barro, escrita cuneiforme. Né? De que tamanho era? Do tamanho do tablet, afinal de contas o nosso está só imitando o deles. Então, a causa, porque é o seguinte... Na Babilônia, eles têm dilúvio e tem que explicar por que acontece dilúvio. Em Israel, eles não têm dilúvio e vão retomar as coisas do dilúvio, mas com a função teológica. Então, aqui o problema dos mitos é por que tem dilúvio? Barulho. Os seres humanos fazem barulho e o Deus Enlil, Deus conselheiro, resolveu aconselhar na Assembleia dos Deuses um dilúvio. Quem não gostava de barulho? O ser humano faz muito barulho. E aí, ele falou na Assembleia dos grandes deuses, os grandes deuses acolheram, afinal de contas, ele era o conselheiro,
e tomaram a decisão de fazer um dilúvio e fizeram um juramento. Nós vamos eliminar a raça humana da face da terra. E ninguém conta para ninguém. Segredo. Como era segredo, e como sempre acontece com todo segredo, vazou. Então, o Deus que era o responsável pela criação do ser humano, não gostou que aquela criação dele fosse destruída. Não gostou nada. E resolveu contar para o rei, que era um devoto dele, um devotíssimo do rei Então, ele traiu o juramento e revelou para o rei Utnapishtim. Utnapishtim é um nome bonito, você colocar no menino. Menino, Utnapishtim, menino danado. Sai do sol, vem para dentro de casa. Pronto. Utnapishtim é o dilúvio, é o Noé, para o papel de Noé nos mitos, não é? Então, contou para o Utnapishtim, né, que ia acontecer o dilúvio. Disse, te prepara, que o negócio vai ser sério. Então, mandou construir um barco. Na realidade, é um submarino, porque é um cubo, não é? Um cubo gigantesco. Tem gente que diz, foi encontrado, me passa um e-mail, foi encontrado a Arca de Noé, lá não sei onde eu digo, não, é impossível. Porque era impossível de Noé ter construído um negócio gigantesco desse. Olha, 150 metros por 25 metros por 15 metros. Um cubo com 60 metros de aresta. Demasiado grande. Claro, tinha 7 andares, tinha não sei o quê. Nos mitos eles têm 7 andares. Acho que na Arca de Noé tem 3 andares. Afinal de contas, no mito, esse barco é um castelo. Tem que caber tudo que está no castelo, porque o rei, obviamente, não vai ficar lá sem o luxo dele. Então, tem os servos, tem os mantimentos, tem as coisas todas, tudo do castelo entra nesse barco. Então, tem que ser uma coisa grande. Para Noé, tem que ser também a mesma dimensão, porque Noé vai colocar lá os bichos, então tem que ser uma coisa grande. Não é barco, é um cubo gigantesco, né? Como foi que esse povo e esses bichos e essas coisas respiraram lá dentro? Sem oxigênio, porque ficou vedado, né? Não sei. Então, no mito, essa embarcação, entre aspas, é gigantesca, não é? E o Utnapishtim manda construir, porque ele quer se salvar do dilúvio, ele não conta para ninguém, não é? E tem uma desculpa para os vizinhos, conterrâneos. Por que está construindo aquele barco gigantesco, não é? Não, é porque agora eu vou viver num barco. Eu vou viver num barco porque os deuses dessa terra não gostam de mim, eu não tenho prosperado. Então, não vou ficar por aqui, porque cada terra tem seu Deus. E aqui não está dando legal, então eu vou me embora, só por isso. Então, dei uma desculpa para ninguém saber e construí o barco. Estão entendendo? Então, o mito não tem, fica meio sem sentido, porque o objetivo do mito é só dizer, existe a inundação. Por que será que existiu inundação? Ora, tudo que existia, os deuses tinham alguma coisa a ver. Como os deuses não gostavam do ser humano, era uma forma dos deuses se vingarem do ser humano por alguma coisa. Podia ser a maior besteira do mundo, como a questão de fazer barulho. Então, só queriam uma desculpa para destruir o ser humano. E aí tinha. Então, não tem lição a ensinar nenhuma, a não ser o fatalismo. Agrade os deuses, porque senão eles jogam a água que está lá em cima na sua cabeça. Só isso, só para fazer medo e tudo mais. Agora, isso aí é a parte dos mitos, não é? Agora, vamos ver aqui. Então, o rei, né, que recebeu a revelação lá de que havia o dilúvio, o Utnapishtim, embarcou, né, a primeira coisa é preparar para embarcar. Embarcou com seus bens, seus parentes, seus artesãos. Por que os artesãos? Ora, tem que trabalhar o metal, não vai acabar tudo? Tem que ter os artesãos. Tem que fazer arma, tem que fazer as joias, né? Então, não tem preocupação com o planeta, nem com criação, nem com nada. A preocupação é fugir das águas e se dar bem. Então, acontece o dilúvio lá no mito. As águas de cima descem, as águas de baixo sobem e fica tudo aguado.
Aí é incrível, tudo isso que você pode encontrar nesse livro, A Criação e o Dilúvio, Documentos do Mundo da Bíblia, número 7, da editora Paulus, que eu já mostrei no primeiro dia. As deusas, quando viram as águas, as deusas se apavoravam. Não sei por que disso, mas as deusas gritavam e se alarmavam. E ai, eu não acredito, e meu cabelo, e não sei o quê, e minha roupa. E corriam, e corriam disparado, uma para um lado, outra para outro, correndo, e os deuses gritando, né? E aí até o próprio Enlil, quando viu aquela destruição toda, disse, será que eu fiz certo? Mas tudo bem, fiz certo, tá? Dilúvio. E aí, claro, quem era Deus escapou. Mas quem era humano não escapou, morreu afogado. Exceto o Utnapishtim, que estava lá no seu submarino de alta tecnologia. Então, os deuses ficaram tão alarmados, com tanto medo dessa água, que eles saíram da terra, porque eles moravam na terra. Aí eles foram para a montanha, tentar fugir, não é? E eles ficaram arrependidos. Esse termo do arrependimento também vai aparecer lá no dilúvio bíblico. Deus se arrepende de ter feito o dilúvio, né? Os deuses aí se arrependeram. Bom, então, teve essa coisa toda, está lá o submarino flutuando na água, e tem as expectativas da água baixar, ficar dividida novamente, as de cima em cima, as de baixo em baixo, porque o que acontece é que lá em cima tem umas portinolas, tem umas comportas, né? A água lá em cima está represada. Ela tem uma represa e por isso que ela não cai na nossa cabeça. Aí, os deuses vão lá e abrem a porta. Aí, tome água. Aí tem que fechar a porta, né? E aí deixaram cair água demais. Então, vamos ver. Correram lá, fecharam, né? As portinhas lá do céu. E aí, vamos deixar a água baixar agora. Então, é dito no mito que é para as águas baixarem, que o dilúvio durou 7 dias e 7 noites. Na Bíblia vai dizer que foram 40 dias, porque o número 40 significa purificação. E como o dilúvio é entendido como um ritual de purificação no planeta, então durou 40 dias e 40 noites. No mito durou 7 dias e 7 noites, que é o número próprio do culto da lua, que eu já falei para vocês no primeiro dia. Bom, então o barco parou, né, ficou, como é que chama? Ancorou, não, ficou, encalhou, igual aquele navio que tem ali, né? Aquele navio todo enferrujado. Encalhou no monte Nissi, lá no mito, né? E aí o Utnapishtim disse, vou soltar aqui uma ave para ver, né, o que acontece. E aí foi a pomba. Tanto que a Bíblia também retoma isso. Só que lá, aí diz que a pomba voou, não tinha nada onde ela pousar, voltou para o barco. Depois uma andorinha, também voou, não tinha onde pousar, voltou para o barco. E depois um corvo, né? E aí o corvo não voltou. Quando o corvo não voltou, aí ele disse, então, o corvo está por aí ciscando e comendo e não voltou. Então é porque já tem a terra firme. E aí saíram, então, do barco. Então teve o desembarque todo dessa gente, a corte inteira do rei, né? E foram fazer uns sacrifícios aos deuses. Ele foi agradecer aos deuses por estar vivo. Também é dito que Noé fez o sacrifício. E aí diz que os deuses sentiram o cheiro do sacrifício, igual vocês estão sentindo o cheiro ali do frango assado. E ficaram flutuando igual mosca nesse cheiro, né? Ai, que cheiro bom do churrasco lá que estavam fazendo. E aí os deuses sentiram. Aí lá onde ele estava, o Enlil sentiu o cheiro do sacrifício e disse, opa, se tem sacrifício, tem humano vivo. Quem traiu o segredo dos deuses, né? Então, aí chegou o Enlil, furioso, porque um humano tinha sobrevivido. Quem tinha traído? Então, era fácil para os deuses descobrirem, né? Então, foi logo dizendo, eu não traí coisíssima nenhuma, porque foi o seguinte. Aí tem a desculpa dele. Eu dei um sonho
a Utnapishtim revelou-se através de um sonho, e ele interpretou bem o sonho, porque ele é muito inteligente, meu devoto, inteligentíssimo. Então, ele tomou as providências, já que interpretou o sonho, mas quem dá sonho dá a revelação enigmática, então não traiu o segredo, não. Aí, com isso, ele se safou. Então, os deuses agora têm um problema. Tem alguém que sabe o segredo dos deuses. Não era para sobreviver nenhum humano, eles tinham jurado que não era para sobreviver nenhum humano, e tem um humano que sobreviveu. Temos um problema. Como resolver? Como? É simples. Transforma esse humano em divindade, que aí não tem mais nenhum humano, só tem divindade. Não é? Certo? Então, aí transforma o Utnapishtim, se torna um deus. Ele e a esposa dele se tornam deuses. Depois vão perder a divindade. Mas isso aí é um outro capítulo da história, não vem ao caso agora. Então, esse mito, ele só quer mostrar como os deuses são hostis ao ser humano, tanto que quando o ser humano consegue sobreviver, né, que é uma sorte, eles ainda ficam com raiva porque sobreviveu alguém. É totalmente contrário do que vai dizer a Escritura, né, a respeito do dilúvio. Então, comparação da Bíblia com os mitos. Primeiro, na Bíblia, a causa é claramente indicada. Trata-se da malícia e corrupção da humanidade. A violência é tão grande que tem que haver uma purificação na criação. Um banho ritual. Quando as pessoas estavam maculadas demasiadamente, elas faziam o ritual do mergulho em água. E com isso acreditavam estar livres daquelas impurezas. Então Deus resolve fazer a mesma coisa com o mundo que ele criou. Então, nos mitos a causa não está clara. Enlil não gosta de barulho, só isso. Na Bíblia, Noé não é o preferido de Deus. Não é a mesma coisa que o Utnapishtim é para o Deus Ea. O que Deus faz é procurar um justo, porque o que Deus quer é recomeçar. Ele quer recomeçar a criação, ele não quer destruir o humano, ele não quer destruir a criação. A mensagem do dilúvio, na Bíblia, não é uma mensagem de destruição. A mensagem do dilúvio é: catástrofes acontecem. Mas, mesmo que todos fossem culpados, Deus procuraria uma forma de continuar com o ser humano. Que tá dizendo, o padre Caetano diz assim: você topa com Jesus? Você aceita topar com Jesus? Porque não é fácil, não. Aí ele diz assim: porque Deus procura um justo sequer para salvar o mundo. Se ele encontra, ele começa tudo de novo. Com uma pessoa, só é suficiente para Deus começar sempre. Então, é bom se oferecer, para dizer, pode começar comigo. Não é? Então, o Noé é alguém que Deus conta, não é perfeito, não é correto. Na hora que passa o dilúvio, Noé já pronto, o filho de Noé já pronto, a humanidade não se torna perfeita depois do dilúvio. Não é? Mas é porque está disposto a fazer a vontade de Deus, com todos os pecados, com todos os erros, está disposto a fazer a vontade de Deus. Se está disposto a fazer a vontade de Deus, então é com esse aí que Deus conta. Porque se Deus for procurar um ser humano perfeito para ele poder fazer as coisas, ele não vai encontrar nenhum. Agora ele procura quem é que está disposto a colaborar comigo, do jeito que é. Tá, então é com esse aí mesmo que eu vou começar o mundo de novo. Né? Então, nos mitos, o Utnapishtim é o último rei antediluviano, é o último rei das idades. Quer dizer, o que ele está dizendo? Que aqueles reis anteriores ao dilúvio foram cada vez mais ficando próximos aos deuses, até que o Utnapishtim se transformou em Deus. Agora, na Bíblia, Noé é o último dos patriarcas, né? É o último patriarca. Então, não sei se vocês notaram, mas na Bíblia tem duas narrativas de dilúvio, uma logo depois da outra. Certo? Na primeira narrativa, um casal de animal é colocado na arca,
que no mito não tem preservação. Deus não quer bem a natureza e ele não quer preservar ninguém. No mito não tem, quer destruir tudo. Na Bíblia, a intenção é recomeçar, por isso tem que colocar animais na arca. No mito, só coloca aquilo que serve para o Utnapishtim ter uma vida boa depois do dilúvio. A preocupação dele é não passar por privações, porque afinal de contas ele é um rei. Né? Então, é uma narrativa da preparação, é um casal. Diz assim, Deus disse, pegue um casal de cada animal, coloque na arca. É óbvio que não cabe em nenhum barco, um casal de cada animal. Mas eu sugiro que vocês assistam as aventuras de Pi, tá? Para poder ver como se coloca animal, o que significa colocar animal num barco. Vocês entenderem aquilo ali, vocês entenderão o dilúvio. Os bichos somos nós mesmos. Aquelas coisas que estão dentro da gente. Cada um tem um tigre dentro de si, tem que vencer esse tigre. Quando vencer, ele pode voltar para a floresta, que é o lugar dele. Né? Então, são histórias do Oriente. Bichos num barco, somos nós. Nossos defeitos, nossas coisas. Um náufrago, uma pessoa que está sozinha num barco, ou sozinha num deserto, sozinha numa ilha, ou sozinha em qualquer lugar, tem que enfrentar seus bichos, seus monstros marinhos, suas feras, estão tudo dentro dele, sai tudinho assim. Começa a botar para fora esses bichos. Agora, a outra narrativa do dilúvio, que está na Bíblia, né? Um é do capítulo 6, outro do capítulo 7, tudo juntinho ali, são 7 casais de animais puros. Por quê? Porque o autor é um sacerdote, diz, mas como que vai ter sacrifício enquanto esses bichos não se reproduzem? Tem que dar um jeito de ter uns bichos assim que se vá sacrificando. Olha a preocupação do sacerdote. Tem que ter sacrifício, não é? Certo? Então, tem 2 narrativas da preparação para o dilúvio. No final do dilúvio, tem o arco. Então, diz assim, o arco-íris. O arco-íris não está na Bíblia, não, tá? O arco do Senhor. Íris é uma divindade do Egito. Ela é uma caçadora. Caça com arco e flecha. Aquele coisa lindo que fica nas nuvens, não é? No Egito é o arco de Íris, que é lindo, porque ela é mulher, ela é uma deusa, tem várias cores, é colorido, maravilhoso. É o arco de Íris. Agora, Deus não é gay, deu nada contra os gays, mas ele não quer um arco que seja amarelo, verde, rosa, não sei o que, um bocado de coisa. Então, ali, brincadeiras à parte, o que está dizendo é o seguinte, o dilúvio é como um monstro marinho, que eu já até passei ontem a figura aí, e Deus vence o dilúvio. E a prova que Deus vence esse monstro marinho é que ele coloca o arco dele lá nas nuvens para dizer, está aqui meu arco, eu venci. O meu arco está sossegado aqui e eu venci. E a gente diz assim, tem edições que diz assim, aí Deus colocou o arco-íris. Que íris? O arco do Senhor, não é? Aí o autor bíblico não ia colocar o nome de íris lá na Bíblia, não é? Então, quer dizer só isso. Acabou a guerra de Deus contra o caos, de Deus contra... Porque foi uma recriação, tudo voltou ao que era antes de ser criado, né? A água estava lá, no mesmo lugar que estava quando ainda era o caos, não é?